E o Cuca, hein? Foi demitido pelo Atlético Mineiro e a notícia já está dando o que falar. A saída do treinador deixou muita gente surpresa. Não esperava, por mais que tenha perdido o clássico. Não falava com o Éder no Galo? O nome do Sampaoli talvez seja hoje o preferido entre os torcedores do Atlético. Será que o São Paulo tem ideia de quem é o Éder no Galo? É uma pessoa de péssimas relações. Então, fica até o final para entender tudo o que tá rolando nessa polêmica e descobrir se a diretoria do Galo acertou ou se errou nessa decisão. E claro, quero muito saber, você acha que o Cuca deveria ter tido mais tempo no comando ou a demissão era inevitável? Deixe a sua opinião sincera nos comentários depois de assistir. E aproveita agora para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like que ajuda demais a gente a continuar trazendo conteúdos como esse para vocês. Me surpreendeu essa queda agora. Não esperava, por mais que tenha perdido o clássico. Na minha opinião, o Atlético fez um bom primeiro tempo, causou um desconforto no Cruzeiro muito grande. A gente vai debater, acho, daqui a pouco, a maneira do Cuca jogar. Tem algumas ressalvas, essa questão desses encaixes individuais que a gente vinha falando até. Acho que o fator data FIFA pesou muito nessa escolha, né? Porque tem uma pausa aí, pode anunciar um novo nome se já não tiver engatilhado. Isso acontece, é raro, mas acontece muito. Opa. Você mandar um treinador embora meio-dia e anunciar o outro 3 da tarde. Então, até acabar a seleção, a gente pode ter um técnico novo no Galo. Então, não vai ser um fato novo, né? O treinador novo que possa vir assumir o Galo vai ter aí o quê? 10 dias, 9, 11 dias para fazer um trabalho inicial e jogar o jogo do Brasileiro que tem na sequência. Se o Galo, por exemplo, for atrás do Sampaoli, alguém vai dizer assim, poxa, o Sampaoli teve um ótimo trabalho no Galo, teve um ótimo trabalho no Santos e, em especial, na seleção do Chile. E foi um fracasso dirigindo a Argentina na Copa do Mundo. Mas ele, para mim, tem um problema que hoje em dia eu acho que precisa ser muito discutido. É uma pessoa de péssimas relações, uma pessoa que não dá bom dia para ninguém, que só fala com seus comparsas. Mais ninguém. Que isso? Não falava com o Éder no Galo? Alijou o Éder? Será que o São Paulo tem ideia de quem é o Éder no Galo? Será que o São Paulo sabe qual é o tamanho do Galo? E qual o tamanho do São Paulo perto do Éder no Galo? Que é maior que todos? Então, assim, vai trazer o São Paulo? Ele recentemente participou de um abre aspas do GE. Globo. Em nenhum momento ele diz que no episódio do Pedro o assistente dele errou. Ele não pede desculpas. Então ele vai continuar a ser aquela pessoa que à beira do campo parece que está encarcerado, andando de um lado para o outro à espera que abram a porta, e ao mesmo tempo uma pessoa que chega num lugar não dá bom dia para ninguém, cara. Você quer trabalhar com uma pessoa assim? Não fica legal o clima, né? Dá uma pesada. E eu até estava acompanhando, né, o que os nossos setoristas, nossos colegas de BH estavam apurando, e na matéria dos bastidores dessa demissão citava muito essa questão de relacionamento do Cuca internamente, né? Coisa que também a mim me surpreendeu. Porque o Cuca tem o jeito dele de trabalhar. Tem várias tem a sua tem o seu jeito, exatamente. Mas essa questão de relacionamento, de escutar atleta, hoje em dia, né, PC, a gente precisa, tanto o atleta quanto o técnico, ter uma relação, uma troca muito boa. Porque às vezes o que pensa um técnico numa estratégia pode não ser confortável para o atleta dentro do campo. Claro, perfeito. Ele precisa escutar o atleta dessa maneira. Professor, nesse jogo aqui, será que, em vez de eu pegar individual esse zagueiro aqui, posso ficar um pouco melhor posicionado? Às vezes a gente recupera a bola, eu estou melhor posicionado, estou mais descansado, eu estou inteiro para agredir, para atacar a equipe adversária, que é o meu ponto forte. Ou, às vezes, em vez de eu pegar o zagueiro, posso pegar um volante, fico numa posição mais resguardada, quando eu recupero a bola eu estou de frente, eu posso servir melhor meus companheiros. Essa troca tem que existir. Não tem que ter uma só certeza, como o PC falou, a gente vai jogar assim, e pronto, não vou escutar ninguém. Vamos pro campo. E vamos treinar e acabou. Então, assim, me surpreendeu essa questão do relacionamento do Cuca. E se eles trouxerem o Sampaoli, eu acho que pode até piorar essa questão de relacionamento. E pior de tudo para mim, Ramon, eu acho que na vida a gente fica o tempo inteiro revendo os nossos conceitos e fazendo autocrítica. Porque quanto mais tempo a gente está aqui nesse planeta, é para a gente melhorar, não é para a gente piorar. E não é apenas a questão do Sampaoli com os jogadores, é com os funcionários. Aquelas pessoas, todos os relatos, no Flamengo, no Santos, no Galo,
Ah, não, ele não dá bom dia, ele não fala com ninguém. Que isso, cara? Não existe isso. Esse nível de relacionamento é que incomoda no Sampaoli, né? Quando ele passa do ponto do aceitável para as relações naturais em sociedade, né? Evidente que ninguém quer um treinador, como ninguém quer um médico que seja gentil, bom e não seja competente. Mas que né? seja gentil, eu acho que independentemente da capacidade, é algo que tem que haver. É o mínimo, né? Mas É o mínimo. Algumas personalidades, elas são contraditórias. Alguns caras você precisa saber lidar de uma outra forma, porque às vezes a própria genialidade dele descontextualiza um pouco o cara. Não é o caso do Sampaoli, sim, descontextualiza genialidade. Eu vou chegar lá. Descontextualiza o cara de certas relações sociais. Ele tem algumas dificuldades justamente pela própria característica desse tipo de genialidade, né? Ele vive num mundo paralelo, ele está pensando outras coisas, ele tem aquela obsessão pelo jogo, pela pelota, no caso do Sampaoli, mas essa obsessão dele transforma ambientes, a obsessão dele modifica, né, o jeito de pensar de outras pessoas, e em sociedade hoje em dia é difícil você mudar o jeito de pensar, está tudo muito padronizado. Então quando chega alguém fora do comum, esse fora do comum surpreende. O Sampaoli já foi esse cara. Só que eu acho que ele foi descolando tanto, né, da capacidade dele de se relacionar com o entorno, com o mundo, que ele foi se distanciando do próprio futebol também. Ele não é mais genial. O que ele fez de genial ultimamente? O nome do Sampaoli talvez seja hoje o preferido entre os torcedores do Atlético. Pelo menos é o que a gente tem visto em redes sociais. Mas, como vocês destacaram, eu estava ouvindo, ele não deixou boas lembranças aqui no centro de treinamento do clube, com problemas com funcionários, com dirigentes. Agora, por outro lado, pelo que a gente pôde apurar, com a ajuda até do nosso produtor Pedro Spinelli, da parte do Sampaoli, aparentemente, há um desejo. Ele se colocou aberto para negociação e, inclusive, segundo essa pessoa com a qual nós conversamos, o Sampaoli teria dito que avalia muito bem o elenco do Atlético, que o Galo fez uma ótima janela e que não precisaria de contratações. E isso do Sampaoli é algo raro, né? Porque onde ele vai, ele pede um monte de gente. Inclusive, tem até um bastidor para contar para vocês. Um dos 4 R's, donos do Atlético, tinha uma relação mais próxima com o Sampaoli. E assim, problemas de relacionamento, isso é fato, aconteceram mesmo. Mas, por outro lado, eles avaliam muito positivamente o Sampaoli em termos de conhecimento de futebol. Eles chegaram a dizer assim que nunca viram um treinador que conhece tanto o mercado como o Sampaoli, assim, de conhecer jogadores de outras ligas, em detalhes, até para pedir as contratações, né? Mas para a gente continuar contextualizando um pouco do que está acontecendo aqui na cidade do Galo, hoje pela manhã, por volta de 11h30 da manhã, o Cuca saiu daqui depois de se reunir com os dirigentes e ouvir que não seria mais o técnico. Depois da derrota na quarta-feira para o Cruzeiro, a situação ficou meio insustentável. O Atlético decidiu comunicar hoje ao Cuca porque ontem ele passou por uma cirurgia no ombro, passou o dia no hospital. Então hoje ele ouviu que não seria mais o treinador, tinha contrato até o fim de 2026. O Cuca conversou com o departamento de comunicação do Atlético, que emitiu uma nota, e nessa nota o Cuca dizia que entendia a demissão, mas que lamentava. E acha que ele sai especialmente pelo mau momento no Campeonato Brasileiro, né? Pegando o recorte pós-Copa do Mundo de Clubes da FIFA, o Atlético tem a pior campanha do Brasileirão, com uma vitória em 7 jogos, 5 derrotas nesse período. E o Cuca lamentou muito porque entendia que na Copa Sul-Americana ele achava que poderia ir longe, quem sabe conquistar o título, lembrando que o Atlético está nas quartas de final. Bom, sobre o futuro, né? O Lucas Gonçalves, que é auxiliar técnico permanente, da comissão permanente, comandou treino hoje e vai dirigir o time no domingo contra o Vitória lá em Salvador pelo Campeonato Brasileiro. A diretoria agora efetivamente parte em busca de técnicos. Algumas consultas foram feitas ontem. A gente falou sobre o Sampaoli e esse é um dos 3 principais nomes, dos mais cotados. E como eu destaquei, me parece o mais popular entre os torcedores. Mas além do Sampaoli, outros 2 técnicos que estão sem emprego estão cotados também. Um outro argentino, Luiz Ubeldia, que saiu do São Paulo recentemente, né, durante a parada para a Copa. E o Zubeldia é um perfil que agrada aos dirigentes do Atlético pela campanha que ele fez em Copas, né, especialmente. Ele tem um título de Copa Sul-Americana com a LDU do Equador,
no São Paulo, ele não perdeu em Libertadores, né? No ano passado foi eliminado nos pênaltis pelo Botafogo, nesse ano também fez uma boa campanha na fase de classificação. Enfim, poderia ser um técnico para dar um choque nesse momento. E uma terceira opção que a gente sabe que tem sido avaliada pelos dirigentes é a do Pedro Caixinha, português que teve 2 anos no Bragantino e nessa temporada começou no Santos. Também é um técnico bem avaliado internamente. O Atlético espera anunciar esse técnico o mais rápido possível. Por quê? A demissão do Cuca, além do momento ruim, nesse momento agora, ela acontece muito porque o técnico que chega tem a parada por causa da data FIFA, né? Então, se o técnico chega na segunda-feira, por exemplo, que é a ideia, ele tem 10 dias para preparar o time e estrear nada mais, nada menos no Clássico contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil no dia 11, no jogo da volta, valendo vaga nas semifinais. Agora é a sua vez de opinar. Você acha que a diretoria acertou na demissão do Cuca ou errou em não dar mais tempo para o treinador mostrar resultado? E desses nomes que estão sendo cogitados, qual você gostaria de ver no comando do Atlético? Pedro Caixinha, Sampaoli ou Zubeldia? Comente aqui embaixo a sua opinião sincera sobre essa situação. Se você ainda não viu Renato Gaúcho detonando os jogadores do Fluminense, vou deixar o link aparecendo na tela. Vale muito a pena assistir. Aproveite também para deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Que Deus te abençoe e até a próxima!